Olá, boa noite, graças e paz. Sejam bem-vindos a este lugar de adoração, de culto a Deus. Desejo que Deus esteja falando ao seu coração e que Ele fale agora de forma muito especial, ainda mais através da ministração da sua palavra. Quero convidá-lo então a abrir sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 21. Achou aí, meu irmão? Tinha aí? Números, todos encontraram? Acompanhe comigo a leitura, que diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então vamos orar neste momento. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. A gente vai ver alguns outros textos, especificamente do Novo Testamento, mas você tente manter o texto em Números, tá? Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer a Ti por todo o tempo que tivemos de louvar o Teu nome através de cânticos, de desfrutar da comunhão com os nossos irmãos. Pai, como é bom estar aqui neste lugar, saber que o Senhor se faz presente neste lugar, que o Teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações. E agora, Pai, de modo especial, como a Tua palavra aberta, que o Senhor fale poderosamente a nós, que o Teu Espírito nos instrua. Pai, sei, ó Deus, que o Senhor tem projetos para a vida de cada um de nós. Não creio em acasos, creio no Teu governo soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Pai, se o Senhor trouxe cada um dos que aqui estão, é porque eu sei que o Senhor tem algo a nos dizer. Mantenha-nos, ó Pai, atentos, acordados, vigilantes, dispostos a ouvir tudo quanto o Senhor deseja nos instruir nesta noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Abençoa todos quanto também nos assistem pela internet. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se você não conhece um pouco da peregrinação do povo de Israel no deserto, ali quando sai do Egito até a entrada da Terra Prometida, eu aconselho você a fazer isso. São aí 40 anos rodeando o deserto para entrar na Terra Prometida, depois que saem do Egito. E muita coisa acontece nesse período. Muitas lições aprendemos, e se você não conhece essa história, o que aconteceu com Israel quando saiu do Egito até a Terra Prometida, aconselho você a fazer isso na sua casa. E esses livros, eles são ótimos para nos falar sobre isso. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros que vai nos trazer ensinamentos sobre esse período que o povo esteve em peregrinação no deserto. No deserto, nós vimos Deus agindo poderosamente sobre a vida do seu povo. Deus tira o seu povo do Egito, de um tempo de escravidão,
E Deus fez isso porque Deus havia prometido a esse povo, em especificamente a Abraão, a terra prometida que era Canaã. Então Deus tira o povo do Egito e o seu objetivo é conduzir este povo à terra prometida. E Deus cuida deste povo enquanto eles estão no deserto. Deus alimenta este povo, Deus protege este povo, Deus dá vitória aos seus inimigos, Deus vai guiando o seu povo de dia com nuvem, à noite com colunas de fogo. Deus cercou o seu povo porque era seu povo, era propriedade sua. Deus escolheu este povo quando nem era povo ainda para ser seu. E a gente vai vendo como Deus vai trabalhando na vida deste povo. Mas algo acontece enquanto o povo está no deserto, que é recorrente, e é uma daquelas partes tristes que ocorre no povo de Deus. É o fato das murmurações que eles faziam ao longo da peregrinação no deserto. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo esses relatos, eu fico até chateado como o povo é ingrato diante de Deus. Deus cuidando do povo e a qualquer oportunidade, lá estão eles reclamando do Senhor. É Deus cuidando, mas a partir do momento em que de repente lhes falta qualquer coisinha, eles já abrem um bocão para reclamar e murmurar contra Deus. Esse episódio do capítulo 21 é a prova disso. E nós poderíamos dar um título para essa mensagem, com base nessa introdução, dizendo isso: eles venceram a luta, mas perderam a batalha. Os 3 primeiros versículos vai falar sobre a vitória maravilhosa que Deus deu ao seu povo. Olha o que diz o versículo 3. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então perceba como o cuidado de Deus. O autor faz questão de dizer que Deus entregou os cananeus na mão de Israel. Que Deus deu a vitória para o seu povo. Então, se encerrasse por aqui, diríamos que eles venceram uma luta. Mas eles perderam uma batalha. Porque após a luta, eles cometeram novamente aquele pecado da murmuração contra Deus. E por conta disso, eles sofreram muitas consequências disso. Para você ter uma ideia, nessa altura do campeonato, Números capítulo 21, a primeira geração que tinha saído do Egito já morreu praticamente quase toda. Aqui já era o início da segunda geração. A primeira geração praticamente morreu todinha no deserto por causa das murmurações, com ressalva de 2 pessoas que conseguiram entrar na terra prometida. Quem foi? Josué e Calebe. Mas toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, por causa das reclamações, por causa das murmurações. E esse era o momento em que já estava surgindo essa nova geração. A outra já estava perecendo, inclusive se você olhar nos capítulos anteriores, é a morte de Miriam, é a morte de Arão, e resta ainda Moisés conduzindo esse povo. Então, a situação era essa. E neste momento, Deus então, mais uma vez, dá a vitória para Israel, para o povo de Deus. E assim que Deus dá a vitória para eles, a partir do versículo 4, então, vai falar sobre a murmuração do povo. Vai dizer assim, verso 4 e 5. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Perceba como muitas vezes a impaciência pode ser porta aberta para as nossas murmurações diante de Deus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E a acusação e a murmuração foi a seguinte: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Qual era este pão vil que eles estavam reclamando? Qual era este pão que eles estavam já com fastio dele? E que eles chamaram de vil, de ruim, de miserável. Qual era este pão? Era o maná que Deus deu a eles. Então, perceba que os altos e baixos de Israel se deu por causa disso. E, em especificamente, essa não é a primeira vez que o povo murmura e reclama a Deus contra a comida.
O que foi o maná? Assim que Deus tirou o povo do Egito, logo em seguida o povo teve fome. E aí o Deus mandou o maná do céu. Em Êxodo capítulo 16, você vai ver a primeira aparição do maná nas Escrituras. É quando Deus então, do céu, de forma miraculosa, sustenta o seu povo com o pão que desce do céu. Ah, pastor, mas como é esse pão? É aquele que a gente compra na padaria? Não, não é. É um tipo de pão diferente. Inclusive o salmista vai chamar este maná de o pão dos anjos. O Salmo 78, verso 25. Porque vinha direto de Deus para o seu povo. E a Bíblia diz que Deus alimentou o seu povo durante os 40 anos em que eles estiveram no deserto. E só parou de mandar o maná no dia que eles pisaram os seus pés em Canaã, na terra prometida, terra que produzia leite e mel. Deus foi fiel com o seu povo, todo dia mandando o maná do céu para sustentar o seu povo. Que coisa maravilhosa, que bênção. O povo não precisava trabalhar no sentido, a única coisa que precisava fazer era juntar para o seu próprio sustento. Tá? E Deus foi cuidando do seu povo, enviando eles para a terra prometida, para que lá eles pudessem trabalhar na terra e de lá tirar o seu fruto. Mas enquanto isso, Deus estava abençoando o seu povo com o maná que descia do céu. E era justamente esse maná que era o reflexo da providência de Deus, do cuidado de Deus. Esse maná que o salmista Asaf, no Salmo 78, verso 25, chamou de o pão dos anjos, foi esse mesmo pão que no verso 5, os israelitas disseram que era um pão ruim, que era um pão vil, que era um pão miserável. Imagina como Deus, então, deveria reagir diante de um povo a qual ele estava alimentando todos os dias. E esse povo olha para o Senhor e diz: eu não aguento mais esse pão que o Senhor está dando, este pão é ruim. Ai, como eu queria a comida do Egito, coisa boa eram as comidas do Egito. É justamente diante desse tom de ingratidão, dessa postura deles diante de Deus, que Deus os pune da seguinte maneira. Verso 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Perceba como foi que Deus respondeu à murmuração do povo. Deus então suscitou serpentes abrasadoras. E aqui não era um tipo de serpente. Que serpente é essa, pastor? Eu só conheço a sucuri e a cobra de 2 cabeças. Eu não conheço essa abrasadora. Serpentes abrasadoras não era uma espécie de serpente. Era o tipo de veneno que ela causava. Então, quando ela picava as pessoas, ela produzia uma ardência muito forte. E por isso ela foi chamada de serpentes abrasadoras. Além de conduzir o indivíduo à morte, ele morria sentindo muitas dores, porque aonde ela picava, ela produzia uma dor abrasadora, certo? E por isso ela recebeu este nome de serpente abrasadoras. E foi dessa maneira que então Deus castigou o seu povo. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E talvez você possa pensar: será que é cabível essa punição de Deus só por isso? Só porque eles disseram que não queria mais esse pão? Será que Deus não pegou pesado demais? Eu quero propor com você hoje a enxergar essa situação de forma mais profunda. Eu quero lhe conduzir a olhar para esse relato hoje de maneira mais profunda. E eu quero lhe dizer algo hoje que talvez você não sabia sobre o maná. Mas a indignação de Deus contra o povo de Israel por rejeitar a sua providência que desceu, que vinha dos céus, o maná, é porque o maná é uma prefiguração de Cristo. Ou seja, o maná
é uma tipologia de Cristo. E eu vou explicar você para que você entenda melhor aonde eu vou querer chegar, certo? Uma prefiguração de uma coisa e uma tipologia do Antigo Testamento era a seguinte coisa: o maná foi dado ao povo para o suprimento real, de fato, para alimentar a fome do povo de Israel. Mas quando a gente diz que o maná prefigurava uma coisa, era tipologia de uma coisa, é dizer que o maná, ele apontava também para algo muito maior do que ele. Não era simplesmente satisfazer as necessidades físicas do pessoal, mas o maná que Deus trouxe do céu ao seu povo, ele também tinha um objetivo para apontar para algo muito maior do que ele. E é isso que eu quero dizer, que o maná era uma prefiguração de Cristo, uma tipologia de Cristo. O que eu quero dizer de forma clara que você entenda é que o maná, ele apontava para a pessoa de Cristo. E aí vai ficar claro para você quando você fizer a seguinte comparação. O maná é o pão que descia do céu para alimentar o povo de Israel. E quem é o pão da vida que desceu do céu? Quem é o pão da vida que desceu do céu? Vejamos comigo o texto de João capítulo 6. Não saia desse número, porque a gente vai precisar fazer isso para você entender esse texto, tá bom? Veja comigo o texto de João, capítulo 6. E aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar o livro de Números e o livro de João, porque a gente vai ficar praticamente nos dois, certo? João, capítulo de número 6. A partir do versículo 29... A partir do versículo 29, diz a seguinte coisa. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, quando nós olhamos para esse texto e entendemos o que de fato significava o maná, então o maná ele vinha para suprir o povo das suas necessidades, mas ele apontava para algo maior do que ele, para aquele alimento que Deus traria do céu, para o verdadeiro pão da vida que Deus traria ao seu povo, para que todo aquele que dele comesse não tivesse mais fome. É o verdadeiro pão que desce do céu, é o pão da vida, o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para esse relato e vemos o que eles fizeram, dá para entender o porquê que Deus agiu daquela maneira. Portanto, é aceitável supor que quando Israel desprezou o maná, na verdade, estavam rejeitando a Cristo, a maior providência de Deus. Então, é por isso que fica claro porque que Deus ficava tão indignado com a ação de Israel quando eles rejeitavam a providência de Deus, em especial o maná. Toda vida que Israel rejeitava o maná, Deus trazia juízo para o seu povo. Porque a ideia principal de Deus com o maná era aprontar para Jesus Cristo. Portanto, é aceitável supor que quando Israel desprezou o maná, na verdade, eles estavam rejeitando a Cristo, a maior providência de Deus. Mas pastor, tudo bem, eu posso até aí já estar aqui captando a ideia, mas o que tem a ver essa serpente no meio da história?
faz necessário realmente a gente esclarecer e também você aprender algo importante sobre a serpente. Porque um mal entendido sobre o que significou Deus trazer essa serpente pode gerar uma idolatria. E como de fato levou. Se vocês, talvez vocês não acreditam, mas é verdade. Pode ver em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o que diz as Escrituras. O povo de Deus, depois desse episódio, começou a adorar a serpente. Começou a prestar culto à serpente. Vejamos o que diz o capítulo 18, versículo 4. Diz assim, acerca de Ezequias. Diz assim o verso 3 e 4. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Perceba, Deus trouxe juízo ao povo, Deus julgou o seu povo através de serpentes abrasadoras, que picavam o povo e o povo morria. E a maneira que Deus usou para curar o seu povo foi: Moisés, faz uma serpente de bronze. Levanta essa serpente em uma haste. De maneira que todo aquele que for mordido pelas serpentes, ao olhar para a serpente, ele vai ser curado. E aí, diante dessa ação, e diante disso que Deus mandou Moisés fazer, o povo começou a idolatrar a serpente. Como se a serpente em si fosse o objeto da sua cura. E eles começaram então a idolatrar a serpente. E então, quando chega o rei Ezequias, ele então destrói a serpente, porque o povo estava cometendo idolatria, porque estava adorando a serpente de bronze. Pastor, então, o que tem a ver Deus então trazer uma serpente, mandar Moisés fazer uma serpente, levantar uma serpente, para que toda aquela pessoa que olhar para ela seja curada? Lembra do que eu falei sobre o maná? O maná era uma tipologia de Cristo, uma prefiguração de Cristo. O maná apontava para Cristo. Para você entender a serpente, você vai ter que entender que a serpente também é uma prefiguração, uma tipologia de Cristo. Ou seja, a serpente apontava para algo muito maior do que ela, que é a pessoa de Cristo. Vejamos João, capítulo de número 3. E vejamos as semelhanças, como são grandes. João capítulo de número 3, dos versos 13 a 15, diz a seguinte coisa. João 3, dos versos 13 a 15, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então o objetivo de Deus ter mandado Moisés fazer aquela serpente e levantá-la, de modo que aqueles que olhassem para ela fossem curados, era para apontar para o que Deus estava para fazer com seu Filho. A ideia era que quando Cristo fosse levantado, todo que olhasse para ele também seria curado. E como diz o texto de João, todo aquele que olhasse para ele, cresce nele, teria a vida eterna. Então você só consegue compreender esse texto quando você faz essa tipologia, porque o objetivo é esse. E o texto nos ensina sobre aplicações maravilhosas para as nossas vidas. Vejamos a primeira delas. A situação do homem. Veja o que nós aprendemos no texto de Números, capítulo 21. O povo foi mordido, foi picado pela serpente. E Deus fez isso porque o povo foi desobediente, certo? Porque o povo foi desobediente a Deus. Então Deus suscitou serpentes para picar o seu povo e para matar o seu povo. E nós olhamos e conseguimos lembrar o que foi que aconteceu com o homem também no Éden.
O que foi que aconteceu no Éden, em Gênesis capítulo de número 3? O homem foi enganado por quem? Pela serpente. Quando a serpente lhe travou os seus dentes, o homem passou a ser passível de morte. Então aqueles israelitas que ali estavam, que estavam feridos pelas serpentes por causa da sua desobediência, assim também é todo homem. Pois a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram infectados pela picada da serpente, e todos estão em uma situação de morte espiritual. A Bíblia diz que a picada da serpente trouxe morte espiritual a nós, e todos nós já nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Perceba a situação e veja como é a mesma. Mas interessante que lá mesmo no Éden, quando a serpente enganou, Deus já apontou a sua providência. Lembra o que disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Qual seria a providência de Deus para a picada da serpente? Ele disse que viria da descendência da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então você percebe os ensinamentos dessa história apontando para a pessoa de Cristo. Então você percebe que em Números capítulo 21, quando o povo foi picado pela serpente, olha o que eles então disseram. Versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou a Deus pelo povo. Ou seja, naquele momento, Moisés foi aquele que intercedeu a Deus, que orou a Deus, para que Deus providenciasse uma salvação para o seu povo. E então Deus trouxe a ideia da serpente, mostrando que a serpente seria a providência de Deus para livrar o povo da morte. Então Jesus Cristo é também a resposta de Deus para o homem, para livrá-lo da condenação, para livrá-lo sobre os efeitos do pecado na sua vida. Então nós podemos dizer que Cristo é a resposta de Deus, é a providência de Deus para nos livrar da condenação do pecado, para nos livrar dos efeitos do pecado, para nos livrar do engano da serpente que causou o pecado em nós e nos afastou de Deus. Cristo é a providência de Deus, assim como a serpente foi a providência de Deus. Cristo é o antídoto para o veneno da serpente no Éden. Assim como a serpente foi levantada como antídoto para curar o povo das suas picadas, Cristo é o antídoto para nos livrar do veneno da serpente do pecado. Do pecado. Perceba a quantidade de semelhanças e aplicações que nós vemos nesse texto. Mas uma coisa também nos chama a atenção. Porque Deus escolheu uma serpente, símbolo daquilo que Ele mesmo escolheu para punir a transgressão do povo, agora era para curar. Interessante olhar isso. As serpentes picavam o povo, estava matando o povo, e Deus usou a própria imagem, a própria figura da serpente que estava matando o povo, para ser objeto de cura ao povo. Será que isso tem alguma coisa a ver e traz lições para nós? Sim. Veja comigo o capítulo 12 de João. Veja comigo o capítulo 12 de João. Capítulo 12 de João, verso 32 e 33. Vejamos do verso 31 até o 33, melhor. Diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. De que gênero de morte Jesus estava para morrer? Jesus morreu morte de quê? De cruz. E a cruz era símbolo de quê? De maldição. Então perceba,
O objeto que era o objeto da nossa condenação, porque quem deveria ter sido crucificado naquela cruz era eu e você, nós. O objeto da nossa condenação foi o objeto que Cristo usou para nos livrar da condenação e nos dar salvação. Da mesma forma com que aconteceu em Números capítulo 21, o objeto que estava causando morte ao povo foi o objeto que foi usado para promover cura ao povo. Foi o objeto da nossa maldição. Cristo foi lá, pagou o preço no nosso lugar. Aquele objeto que causava condenação, agora causa salvação. Quando nós olhamos para a cruz, não lembramos mais de maldição, mas lembramos de salvação. A cruz é o símbolo da salvação. Por isso que a mensagem é a mensagem do quê? Da cruz. Isso pode ser loucura para muitas pessoas. É loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A cruz não é loucura, é o poder de Deus. A serpente não podia fazer sentido para eles naquele momento, mas era a manifestação do poder de Deus. Assim também como a cruz. Porque era o objeto da punição do povo, agora é o objeto da salvação. Foi aonde Cristo foi nos salvar, a cruz. A cruz do Calvário, a cruz. E é para ela que nós devemos olhar. Se o povo estava olhando para a serpente, estava sendo curado. E se Cristo disse que assim como ela foi levantada, ele também será levantado. E é por olhar para ele que somos curados, devemos olhar para a cruz. Nós nos perdemos na vida quando nós paramos de olhar para a cruz. Para a cruz. É o objeto da nossa redenção, é o objeto da nossa salvação. E é para a cruz que nós devemos olhar. Porque lá está a manifestação do amor de Deus, lá está a manifestação da salvação de Deus, lá é a manifestação da providência de Deus para a nossa vida. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Se você se perder, olhe para a cruz. O grande problema de muitas pessoas é porque olham demais para as pessoas. Olhe para a cruz. Se você for procurar perfeição, até mesmo na igreja você não vai encontrar. Mas se você olhar para a cruz, você vai encontrar redenção. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi o que Deus disse para Moisés: levanta a serpente, e todo aquele que olhar para ela será curado. E Jesus também disse isso: eu serei levantado, e todo aquele que olhar para mim, crê em mim, terá vida eterna. Meus irmãos, se Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor de Hebreus faz essa pergunta no capítulo 2, no verso 3. Se Cristo então é a providência de Deus para salvar o homem da condenação, dos efeitos do pecado, dos efeitos do engano da serpente, como nós seremos salvos se negligenciarmos tão grande salvação? A única salvação disponível era aquela que Deus, em sua graça, havia provido. E se o povo rejeitasse, eles iriam morrer. Em Números capítulo 21, quando o povo estava sendo picado, e quando o povo estava morrendo, o único veículo de salvação que Deus providenciou naquele momento para o povo era a serpente. E nós precisamos entender isso acerca de Cristo. Cristo é a única opção. Cristo é a única salvação disponível de Deus para as nossas vidas. E se nós rejeitarmos tamanha salvação, nós estaremos trazendo para nós o juízo de Deus. É o que João vai dizer no capítulo 3, no verso 36. Olha o que diz João 3, 36. Ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós não podemos rejeitar tamanha salvação, porque é somente por meio de Cristo que há salvação. Se Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação, negligenciar esta salvação é sentenciar a nossa vida à condenação. Só tinha um jeito do povo ser salvo pelas serpentes que estavam ali espicando a morte. Era se olhasse para a serpente.
Só há uma maneira de você e eu, a raça humana, ser salva. É se olhar para Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro modo se não for por Jesus Cristo. Assim como a serpente, Cristo é o único meio de salvação. Não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, e nem em outro lugar algum, que convém que o homem seja salvo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não tem para outro lugar, não tem para onde olhar, não tem outro caminho a pegar, se não for Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode ser curado, ninguém pode receber a vida, se não for por Ele. Não olhe para lugar nenhum, olhe para Ele. Só nele você vai encontrar cura para a sua alma. Só nele você vai encontrar vida eterna. Ah, pastor, mas o meu pai e minha mãe olharam. Não vale. Se você olhar o texto, ninguém podia olhar para a serpente de bronze no lugar de outra pessoa. Ninguém podia fazer isso por outro. Não, eu olhei para todos nós, não vale. A questão era que cada indivíduo tinha que olhar pessoalmente para a serpente de bronze. Cada indivíduo tinha que direcionar o seu olhar para a serpente. E da mesma forma, a salvação que Cristo oferece é pessoal, é individual. E cada um de nós, de forma pessoal, singular, individual, deve olhar para Cristo. Eu não posso olhar por você. Você tem que olhar para Ele para ser curado. Cada indivíduo olha para Ele para ser curado. Isso é individual. Eu não posso olhar por você. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que direcionar o seu olhar para a cruz. Por que olhar? Por que era só olhar para a serpente? Sabe como foi que o pecado entrou no mundo? Foi pelo olhar também. Veja o que diz Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, agradável aos olhos, ela foi atraída pelo olhar. Ela olhou para aquilo que não deveria olhar e o desejou. Então, o pecado e a morte entraram no mundo por um olhar. E o único livramento do pecado e da morte eterna só pode ser contemplado com os olhos da fé. Foi o que Isaías disse no capítulo 45, versículo 22. Deus disse: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. É necessário olhar para a cruz, é necessário olhar para Cristo, é necessário voltar-se para o Senhor em fé. Olhar para o Senhor é acreditar nele, é ter fé nele, que ele é o único objeto da nossa salvação. Se nós estamos perecendo no arraial, estamos, porque a Bíblia diz que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E se Deus levantou a única provisão para a nossa salvação, devemos olhar para ela. Devemos olhar para Ele, porque Ele é o único capaz de nos livrar dessa condenação. É Cristo Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quero cantar um cântico com os irmãos, conhecido. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Tem que olhar para ela. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Foi na cruz. Meu Salvador, na cruz mostrou
nossa salvação não é mais nos montes, é da cruz, é da cruz. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Merecida a vida, Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia, Deus. Pela cruz me chamou a igreja do Senhor. sem palavras, Me aproximo, quebrantado pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras, me aproximo. Como impressionante é o amor de Deus. Impressionante é o seu amor. Declara que fez. me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo do quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Meus irmãos, imagine a alegria no acampamento de Israel, quando se espalhou a notícia de que havia uma cura à disposição de todas as pessoas. Os anjos anunciaram as boas novas, que é para todo o povo. Agora é a nossa vez também de anunciar para o homem que está morto em seus delitos e pecados, que Cristo é a cura, que Cristo é a salvação, que é só olhar para Ele, crer nele, que há de ter vida eterna. Faça isso. Saia daqui hoje disposto a anunciar isso para as pessoas. Saia disposto a anunciar para todos que foram picados pela serpente, enganados por ela, que padecem nos seus pecados, que há salvação, de que Deus levantou o Redentor, que é olhar para Ele, Cristo Jesus, e há de ter salvação. Ele é o único que pode te curar, meu irmão. Ele é o único que pode me curar. Ele é o único que pode curar todos nós. Cristo Jesus, o Salvador. Creia nele. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. A obra de Cristo na cruz é satisfatória. Na cruz Ele tomou sobre si os nossos pecados. A cruz, que era o símbolo da nossa condenação, pode ser o símbolo da tua salvação, da tua redenção. Olha para a cruz. Que as imperfeições dos crentes, que as imperfeições da igreja não te impeçam de olhar para Cristo, o perfeito de Deus. Venha a Ele hoje em fé.